Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, dia 20 de setembro. E hoje nós vamos falar sobre as primeiras chuvas em Goiás, depois de 5 meses de seca. Também vamos te dar dicas de eventos culturais para o seu final de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Quem está à minha esquerda hoje é a Ruth Santana, que faz interpretação para Libras aqui no nosso estúdio. A Ruth se descreve como uma mulher preta, de cabelos escuros, cacheados e de estrutura média. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro. Agora aparecem nessa tela o nome e a logo do programa. E daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os conteúdos de vídeo. Bom, para começar, nós vamos falar sobre a polêmica envolvendo a plataforma X no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que o X indicou à corte 2 representantes legais da plataforma aqui no país. Mas ele ressaltou, Alexandre de Moraes ressaltou que o X não comprovou a validade da representação legal e, por isso, intimou os advogados a apresentarem em até 24 horas os documentos adequados para essa indicação. A falta de representação legal no Brasil foi o motivo que levou à suspensão do X, no dia 30 de agosto. E ontem, o ministro Alexandre de Moraes voltou a multar o X e a Starlink, ambas empresas do empresário Elon Musk, em 5 milhões de reais por dia, por ter burlado a suspensão da rede social no Brasil. Isso porque, na quinta-feira, a plataforma voltou a ficar acessível para parte dos usuários e a Anatel notificou que uma atualização do aplicativo possibilitou esse acesso. Bom, e ontem, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, recomendou a volta da adoção do horário de verão no Brasil. No entanto, o governo federal ainda vai avaliar o cenário e antes de optar por essa medida. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uma decisão deve ser tomada nos próximos 10 dias. Se for adotado, o horário de verão vale ainda para 2024, não necessariamente para toda a estação. O ministro afirmou que, apesar da indicação da ONS, não há risco energético em 2024, por causa do planejamento que foi adotado anteriormente. Por isso, a adoção do horário de verão será avaliada pensando a longo prazo, com olhar em 2025 e 2026. Para você ter uma ideia, essa medida foi instituída em 1931, aqui no Brasil, e funcionou continuamente, de 1985 até 2019, quando o governo passado do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu revogá-lo, alegando pouca efetividade na economia energética. E a gente volta a falar sobre os incêndios no Brasil. Apenas uma parte ínfima deles esses incêndios que se proliferam pelo país é iniciada por causas naturais. De todos os incêndios que acontecem, cerca de 1% é originado por raio. Os outros 99% são resultado da ação humana. E essa constatação é da doutora em Geociências Renata Libonati, que é coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa pesquisadora é responsável pelo sistema Alarmes, que é o monitoramento diário
por meio de imagens de satélite e emissão de alertas para a presença de fogo na vegetação. E ao relacionar os dados que ela coletou com a proibição vigente de colocar fogo em vegetação, a pesquisadora afirmou em entrevista à Agência Brasil que todos os incêndios florestais no Brasil, mesmo aqueles que não tenham sido intencionais, são de alguma forma criminosos. Bom, e até ontem, a campanha eleitoral para prefeitos e vereadores registrou 319 denúncias de assédio eleitoral. Esse número supera em mais de 4 vezes o total de 2022, ano da última eleição. Naquele ano, 68 acusações foram registradas no primeiro turno das eleições. Esses dados são do Ministério Público do Trabalho. Bom, e das mais de 300 denúncias, 265 são individuais, ou seja, não houve repetição da queixa. E o assédio eleitoral se caracteriza como uma prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento, associada a um pleito eleitoral. E essa prática tem o objetivo de influenciar ou manipular o voto ou manifestação política dos trabalhadores no ambiente de trabalho ou em situações relacionadas a ele. Bom, e já que a gente começou a falar sobre eleições, tem agora uma orientação importante para você no nosso quadro Pode ou Não Pode. Será que candidatos que vão participar do pleito eleitoral podem participar de cerimônias de inauguração de obras? Vamos conferir a resposta agora. As eleições estão chegando. Mas e aí? Você sabe o que pode ou não pode durante o período eleitoral? Participar de inaugurações de obras públicas no período eleitoral. Pode ou não pode? Em ano eleitoral, é comum que aconteçam inaugurações de obras públicas, como, por exemplo, hospitais, escolas e também praças, que buscam servir como campanha eleitoral a um candidato ou partido. Mas esse candidato ou candidata, eles podem ou não podem participar dessas inaugurações? Pode ou não pode? De acordo com a legislação brasileira, nos últimos 3 meses que antecedem a eleição, é proibido a qualquer candidato comparecer aos eventos de inaugurações de obras públicas. Vale ressaltar que a lei das eleições também determina que o candidato ou candidata que não obedecer a este artigo está sujeito à cassação do seu registro ou também do seu diploma eleitoral. E a gente mais uma vez agradece a Ellen Itacarambi e a Valquíria Silva, que são integrantes do projeto Intercomunicação e que são responsáveis pela produção desse quadro, todo acessível em Libras e que explica um pouquinho o que pode e o que não pode nas eleições 2024. Bom, e a gente muda de assunto para falar sobre economia. As pessoas que querem comprar uma casa ou um carro novo, ou até mesmo que querem fazer um procedimento de saúde ou estético que fuja um pouco do orçamento, podem procurar por um financiamento ou por um consórcio. Essas duas modalidades têm diferenças significativas de prazo e de taxas contratadas. E a escolha por uma das modalidades depende da demanda do consumidor naquele momento. Você sabe qual que é a melhor para você nos momentos em que você precisa de dinheiro? Bom, para explicar um pouco sobre consórcio e financiamento, nós vamos conversar agora com o Maurício Vono, que é empresário e planejador financeiro pessoal. Ele já está aqui na nossa tela para conversar com a gente. Olá, Maurício, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões.
Olá, muito dia a todos. É um prazer contribuir aí com todos vocês. Maurício, para a gente começar, peço que você faça uma descrição física para que a gente possa saber, Claro, principalmente o nosso público cego de baixa visão, possa saber quem você é. perfeito. Eu sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos pretos e lisos, de estatura média. Para a gente começar, explica de uma forma simples para a gente, né? Que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com economia, mas o que é consórcio e financiamento e quais as diferenças entre eles? Perfeito. Bom, acredito que para que as pessoas tenham um entendimento verdadeiro e mais profundo do que é importante entender como funciona vamos chamar a cozinha, né? A parte de dentro de um consórcio ou de um financiamento. Quando eu faço um financiamento, eu estou numa instituição financeira, pegando um crédito, o dinheiro é da instituição financeira, né? Ou, de certa forma, das pessoas que investem naquela instituição financeira. Um banco, ele serve as duas pontas, né? Tanto quem precisa do dinheiro, quem precisa de um crédito, quanto as pessoas que têm dinheiro para guardar, né? Dessa forma, o banco se posiciona como intermediário. Eu quero financiar um imóvel, vou até o banco. O banco, para imóvel exclusivamente, o banco ele libera os recursos que são oriundos da poupança. Então, a poupança, quando eu vou lá guardar meu dinheiro na poupança, ela tem essa função de emprestar o dinheiro, para que o banco empreste o dinheiro para quem quer financiar um imóvel, certo? Mas a responsabilidade é toda do banco, e o banco é quem fomenta essa operação imobiliária. Portanto, o banco ele tem um custo da taxa de juros e ele passa para o cliente que vai financiar o imóvel uma outra taxa. De certa forma, ele fica com um recurso, um ganho, que é chamado de spread, né? Já no consórcio, esse dinheiro não é do banco ou da instituição consorciadora, né? O dinheiro do consórcio é do grupo. Então, é montado um grupo onde uma consorciadora administra o recurso desse grupo. Cada pessoa paga uma parcela, né? Paga um montante por mês. Essa parcela é acumulada de dezenas, milhares de pessoas que estão pagando ali essa parcela mensal. É juntado um valor, que esse valor é possível ser liberado em crédito para alguém que quer ali financiar o próprio imóvel, né? E, obviamente, não dá para todas as pessoas, digamos que um consórcio tem 1.000 integrantes, né? 1.000 consorciados. Não dá para que os 1.000 consorciados peguem o dinheiro de uma vez, afinal, o recurso ele é limitado ao recurso de todo o grupo. Dessa forma, o consórcio precisa liberar o dinheiro, o recurso, mês a mês. Portanto, é criado algumas regras para a liberação do crédito. A primeira, mais conhecida, é por sorteio. Então, cada mês vai sortear uma cota, um número, né, de uma cota. Então, se você for o sorteado no primeiro mês, você foi um grande sortudo de pegar o crédito tendo pago uma parcela apenas, né? Maurício, Você pagou uma... Sim. vou interromper só para a gente continuar um pouquinho o assunto. Quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, quero comprar um carro novo, como que eu avalio o que é melhor para mim? Se é um financiamento ou se é um consórcio? Quais os itens que eu devo avaliar? Por exemplo, taxa de juro, quanto que o carro vai ficar no final, né, do investimento, ou então, eu preciso desse bem com uma certa rapidez, então não dá para esperar no consórcio. Explica um pouquinho para a gente qual decisão tomar, né, e como tomar essa decisão. Perfeitamente. Em função disso exatamente isso que eu estava dizendo, como você não tem, o consórcio não libera o crédito de uma vez, portanto, se eu tenho uma urgência, uma emergência, depende de um planejamento, né? Todo mundo quer comprar o mais rápido possível, obviamente. Mas se você tem um planejamento e pode aguardar, né, mantendo as parcelas em dia, eu posso aguardar 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos para ser contemplado, o consórcio é interessante, porque você vai ter uma taxa muito menor, uma vez que não existe os juros, existe uma taxa de administração, lógico, também tem um custo, né?
Então, o primeiro filtro que você tem que passar é o critério de emergência, né? Se é urgente você fazer a aquisição, seja lá de um veículo ou de um imóvel, no consórcio você vai ter uma concorrência maior para pegar o crédito. Portanto, costuma ser não tão recomendado o consórcio, tá? Para financiamento imobiliário, por exemplo, a taxa do financiamento imobiliário é muito baixa. Então, se no seu caso você precisa sair do aluguel, precisa comprar, já tem uma oportunidade em vista, talvez o financiamento seja uma melhor alternativa. Se você está buscando investir em imóvel, não tem urgência, eu quero fazer bons negócios em imóvel, pode ser muito interessante começar a pagar uma parcela de um consórcio para você conseguir alavancar o seu patrimônio. Ou seja, pagando um consórcio, você não precisa reunir todo o patrimônio de um imóvel, né? Se o imóvel é de 200 mil, você não precisa ter 200 mil para começar a investir no imóvel. Você pode comprar a partir de pequenas parcelas de um consórcio. Tá certo, Maurício, muito obrigada pelas suas orientações, acho que ficou um pouco mais claro para todo mundo, pelo menos para mim ficou, já pensei aí em fazer consórcio, já pensei em pegar financiamento, então a gente conversou com o Maurício Vono, que é empresário e também planejador financeiro pessoal. Muito obrigada, viu, pela sua presença, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem informações sobre o novo incêndio na Chapada dos Veadeiros, que foi controlado, e também tem dicas culturais para o seu final de semana. Não sai daí, a gente volta rapidão. Estamos de volta com Conexões de hoje. A gente volta a falar sobre incêndios. A queimada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi controlada depois de 4 dias. Nesse momento, há um trabalho de checagem para verificar pontos de ignição, de início de novos focos de incêndio. Esse foi o segundo grande incêndio depois de 15 dias. E há suspeitas de que ele possa ter sido criminoso. Testemunhas relataram que antes da queimada foram vistos clarões provocados por lanternas no local do princípio do fogo. E no primeiro incêndio, na semana passada, foram queimados 9.000 hectares de vegetação. Até o momento não foi revelado o tamanho da área queimada na ocorrência atual, no incêndio que foi controlado. O Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que é responsável pelo parque, informou que os pontos de convergência turísticos não foram afetados, mas os prejuízos para a fauna e para a flora são incalculáveis. E ainda sobre o mesmo tema, o incêndio atingiu a reserva indígena Avacanoeiro, que fica na área de proteção ambiental de Pouso Alto, entre os municípios de Minaçu e Colinas do Sul, no norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas. A terra Avacanoeiro possui mais de 31.000 hectares e abriga 9 indígenas, conforme informou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas em Goiás, a FUNAI. Essa terra foi uma das 6 áreas demarcadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. Foi uma boa notícia para algumas cidades goianas. Depois de 5 meses de seca total, o estado de Goiás registra pancadas de chuva em algumas localidades. Saiba mais informações agora com a Isabela Lima. Após 5 meses de seca, as primeiras chuvas chegam a Goiás. No início da semana, cidades do sudoeste do estado registraram chuviscos rápidos e chuvas de baixo volume. De acordo com o CIMEGO, as precipitações foram consequência de uma frente fria que estava passando por Mato Grosso do Sul. Essa frente fria até tentou se aproximar de Goiás, mas foi neutralizada por um bloqueio atmosférico criado por uma massa de ar quente. Infelizmente, nenhuma gota de chuva chegou a Goiânia. A capital é a terceira do Brasil com mais dias sem chuvas, ficando atrás apenas de Belo Horizonte e Brasília. Com a estiagem, o estado enfrenta a baixa dos mananciais de fornecimento de água.
Em contrapartida a isso, com calor intenso e o tempo seco, o consumo de água apenas aumentou no estado. As previsões para as próximas semanas indicam que o cenário atual só vai mudar se uma frente fria de maior intensidade conseguir vencer esse bloqueio atmosférico criado no estado. Enquanto isso, a possibilidade de chuvas em Goiás permanece incerta. A Saneago, responsável pelo abastecimento de água em Goiás, alerta que caso não volte a chover com mais intensidade nas próximas semanas, o estado deve iniciar um plano de racionamento de água. E a gente, claro, continua te dando informações, né, a respeito tanto dessa possibilidade de racionamento quanto das chuvas que a gente espera que cheguem a Goiânia na próxima semana. E agora falando de saúde, a meningite tem avançado em Goiás, com registro de 23 mortes nesse ano. Esta situação levou a Secretaria de Saúde a intensificar as ações de alerta e de estímulo à vacinação, principalmente de crianças e adolescentes. Os 3 principais tipos de meningite são a bacteriana meningocócica, aquela causada pelo vírus da influenza B e a meningite pneumocócica. Para esses 3 tipos, a rede de saúde pública tem disponibilidade de vacinas. E a meningite é uma doença séria, pode causar sequelas como surdez e até mesmo levar à morte. A doença ataca as membranas cerebrais e a medula espinhal. E os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, rigidez na nuca e fraqueza. Agora a gente fala de imunização, mas dos animais, dos gatos e cachorros. Amanhã, sábado, a Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar mais de 70 mil doses de vacina antirrábica para cães e gatos. A vacina estará disponível em mais de 150 pontos de vacinação nos distritos Noroeste, Oeste e Sudeste. E essa campanha busca garantir que o maior número de animais seja vacinado contra a raiva. A imunização é gratuita e está disponível para todos os cães e gatos com mais de 3 meses de idade, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde. Se você quer levar seu animalzinho para vacinar, saiba mais informações, quais são os locais de vacinação no site que vai aparecer aqui na sua tela, goiania.go.gov.br, goiania.go.gov.br. E a gente está se encaminhando para o fim do programa e por isso a gente começa a falar sobre cultura. Será lançado amanhã o filme Consumidos, da produtora goiana Caolha Animation, em participação com a Animatrix Studio. Essa história, conta um pouquinho da vida do Lázaro, que é um personagem que anseia em comer alimentos verdadeiros pela primeira vez na vida. Ficou interessado em acompanhar essa animação? Tá vendo até um framezinho dela aqui na tela? Então, é só você ficar ligado, porque o filme será amanhã, em uma sessão gratuita, às 6 horas da noite, no Cinex, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E antes, às 5 da tarde, será exibida uma sessão voltada a pessoas com deficiência visual e auditiva, também gratuita. E o curta foi premiado na Mostra Washington Novaes, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA. Olha que bacana, uma oportunidade de acompanhar então a animação Consumidos de forma gratuita. Bom, e tem mais dica de eventos culturais para o seu final de semana na nossa agenda. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. E aí, já sabe o que fazer neste fim de semana? Continue nos assistindo para receber algumas dicas. Mas antes, eu vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Júlia, sou uma mulher branca, de olhos castanhos e cabelos castanhos cacheados. A agenda cultural desta semana começa com uma dica para amanhã. A 6ª edição do Sábado Tem Museu será realizado no Museu de Artes de Goiânia. E você está convidado para mergulhar em experiências culturais, conhecer o museu, que está localizado no Bosque dos Buritis, e até ganhar prêmios.
O evento começa às 10 horas da manhã, é gratuito e vai contar com a presença de um intérprete de Libras para garantir a acessibilidade ao público surdo. Para participar, basta realizar uma inscrição no site do Simpla. A Ópera Estúdio do Basileu França apresenta, neste sábado e domingo, a ópera Dido e Enéas, baseada na epopeia Eneida de Virgílio. A tragédia narra a história de Dido, rainha de Cartago, que se apaixona por Enéas, o general de Troia. A montagem conta com a presença da soprano Maria Angélica Rocha e é acompanhada pela Orquestra Jovem Pedro Ludovico Teixeira. O valor do ingresso é de R$ 30 e você pode retirá-lo no site do Simpla. E na próxima semana, entre os dias 23 e 29, será realizada a Bienal do Cinema Sonoro, a BIS. O festival é focado no desenvolvimento e na valorização da linguagem sonora, no incentivo à análise crítica e na inovação do som. A BIS conta com mostras, oficinas, palestras, laboratórios, debates e masterclass. O evento é gratuito e para mais informações acesse o site da Bienal. E para encerrar a nossa agenda cultural de hoje, ainda dá tempo de curtir a segunda edição do Circuito Literário, promovido pelo Sesc Goiás. O evento é gratuito e oferece uma rica programação literária. Conta com roda de leitura inclusiva, feira e troca de livros, show do cantor Milton Guedes, apresentação de slam do grupo Surdez e muito mais. O circuito termina amanhã e você pode retirar o seu ingresso no site simpla.com.br. E assim termina a nossa agenda cultural de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aproveite muito o seu fim de semana. Bem, muito obrigada pela sua presença, bom fim de semana, até segunda. Tchau, tchau!